Hoje temos um encontro especial com a Palavra de Deus, mergulhando juntos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta carta, escrita em um momento crucial da jornada de Paulo, carrega consigo não apenas instruções pessoais, mas também um chamado apaixonado para continuar propagando a mensagem do Evangelho. Em meio às letras desta carta, encontramos um apelo claro: fortaleçamo-nos não em nossa própria compreensão, mas na graça abundante do Senhor. Convido você a explorar esse tesouro de sabedoria conosco. E espero o seu like, a sua curtida neste vídeo, que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que possamos conversar um pouco sobre 2 Timóteo. E por que eu estou chamando essa mensagem de conversa? Porque você pode participar, é claro. Eu espero a sua participação nessa conversa através do espaço de comentários. Registre ali o seu testemunho, as suas observações sobre esta mensagem, algo novo que aprendeu por aqui, além, é claro, das suas perguntas que tão logo permita ao Senhor, eu vou responder, para que esta conversa sobre 2 Timóteo fique realmente completa. Existe o entendimento que Paulo foi libertado da prisão romana pouco tempo depois dos eventos relatados no final de Atos dos Apóstolos e empenhou-se em viagens missionárias, viajando até mesmo à Espanha. Durante a era das perseguições iniciadas por Nero em 64 d.C., Paulo foi preso de novo e levado para Roma. Antes, em suas cartas, estando preso, ele esperava ser solto, como acredita-se que foi. Mas agora ele esperava a morte, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Ao escrever essa carta, nós lemos o testemunho do apóstolo que somente o Dr. Lucas estava acompanhando ele. Essa carta pode ser datada entre 66 e 67 d.C., quando Paulo estava preso e já acreditando que tinha completado a carreira. Pode ser uma das últimas cartas do apóstolo dos gentios. Dentre os textos do cânon do Novo Testamento, essa é a última dele do ponto de vista cronológico. Ele pode ter escrito outras cartas depois desta, mas Tito possivelmente foi escrita antes, e Filemão deve ser até mesmo anterior ao texto de Tito. Hebreus tem toda uma discussão diferente, mas fica para o momento dela, permitindo o Senhor. Embora Paulo seja conciso e direto, ele é também meigo, caloroso e carinhoso. Em 2 Timóteo vemos Paulo mais revelando emoções do que o seu intelecto. Consequentemente, a carta não era uma produção literária ordenada e bem planejada, mas sim uma nota muito pessoal. A carta originou-se devido à preocupação de Paulo com as necessidades de Timóteo, bem como também com relação às suas próprias necessidades. Ele lembrou o seu discípulo das suas responsabilidades e o advertiu a se entregar completamente à sua tarefa. E fez alguns pedidos pessoais para que Timóteo tanto fosse vê-lo como levasse algumas coisinhas para ele. O apóstolo Paulo estava sempre preocupado com a propagação da mensagem do Evangelho. Em viagens, em cartas, em pregações, conversas, sempre que possível, sempre que havia uma oportunidade, ele falava da mensagem do Evangelho. Pelo menos notamos isso em suas cartas e no que é descrito sobre ele em Atos dos Apóstolos. Aliás, as mensagens sobre Atos dos Apóstolos, desta sequência do nosso estudo devocional, podem ajudar a ter mais informações sobre o contexto histórico desta carta em especial. Então eu estou deixando na descrição do vídeo no YouTube os links para essas mensagens sobre Atos dos Apóstolos. Agora, como ainda é mais pessoal que a primeira, já comentei sobre o contexto específico desta carta. Paulo está preso, quase abandonado, esperando a morte e convidando Timóteo para fazer uma visita e levar algumas coisas para ele. Mesmo sendo mais pessoal, ainda podemos ver que essa segunda carta para Timóteo, Paulo mostra ainda mais uma preocupação com a propagação da mensagem do Evangelho.
chama a atenção de Timóteo para que essa mensagem seja transmitida a outras pessoas na força do Senhor. Lembra que as pessoas nem sempre estarão dispostas a ouvir. Muitas vezes até poderão desvirtuar a verdadeira mensagem, achando que estão fazendo certo. Como ele, Paulo mesmo, antes de se converter, ele acreditava que fazia o certo ao perseguir os cristãos. Esse desejo por ter sempre que se fale mais do que se agrade, quer sejam fábulas ou teorias da conspiração, fake news, ou informações onde alguns dados são omitidos para gerar um viés interpretativo, coisas muito presentes em nossos dias, tudo já era alertado por Paulo para Timóteo. E a recomendação era, naquele momento e agora, siga pregando a verdade, mesmo que não queiram ouvir. Paulo deixa claro que não era para Timóteo se fortalecer no seu próprio entendimento, muito menos em sua força ou em sua juventude e habilidade, era para se fortalecer na graça do Senhor. Devemos fazer o mesmo. Não devemos nos fortalecer em nossos conhecimentos, no que nos parece fazer sentido, ou no que gostamos mais, na nossa força, nossas habilidades, nada disso. Mas devemos nos fortalecer na graça do Senhor. Se preferirmos o que parece nos fazer sentido, Paulo alerta que isso pode levar a uma entrega total à sua própria vontade, se afastando do Senhor. E muitos fazem isso sem nem notar o tamanho do erro que estão cometendo, achando que não é bem assim. Nas mensagens que temos por aqui no canal do Ministério Compartilhando, sempre nos preocupamos com falar a verdade, não como tema da moda para chamar mais a atenção, falando apenas o que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes não queremos ouvir o que precisamos com base na palavra do Senhor. Começa comigo, pode ter certeza. Algumas vezes, durante a mensagem, o Senhor pode tocar com algo novo, mas na maioria das vezes já meditei pessoalmente antes. E eu confesso, há momentos que eu queria poder dizer outra coisa, mas eu não posso. Preciso dizer o que o Senhor quer que seja dito e começar em mim mesmo a mudança, abrindo mão da minha preferência e buscando a vontade do Senhor. Só assim eu posso recomendar que você faça o mesmo. E nestas mensagens que fazem parte da sequência do estudo devocional sobre os livros da Bíblia, eu tenho falado de informações que podem parecer mais técnicas a respeito dos livros da Bíblia, como data do texto, autoria, contexto histórico e essas coisas todas, para, claro, ajudar a aprofundar no estudo bíblico. Mas eu faço isso sem descuidar da devocional a cada mensagem. Algumas vezes até mesmo com mais de uma para quem segue com atenção, pois nós podemos ter uma meditação breve mesmo no meio de informações que são consideradas mais técnicas, buscando uma aplicação do conhecimento que nós vemos na Bíblia em nossas atitudes no dia a dia. E se você gosta desse tipo de bate-papo, então você está no canal certo. Faça logo a sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando se ainda não fez. E também ative as notificações lá no sininho para que você possa receber informações sobre as novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. Paulo ainda insiste que a mensagem que foi ministrada a Timóteo deve ser passada para outras pessoas, que irão passar para outras, para outras, para outras. Essa é a base do discipulado cristão. Anunciar o Evangelho, auxiliar as pessoas no crescimento, na caminhada, para que outras pessoas ouçam o Evangelho, sejam auxiliadas, e isso segue até que o Senhor venha. Mas Paulo não diz que é para Timóteo ter o entendimento apenas com base no que ele apresenta. Parece que alguns acham que o discipulado é apenas dizer o que o outro tem que pensar, mas não é assim. Paulo ensina que o discipulado cristão é diferente quando pede para Timóteo apenas considerar o que é dito, mas fica claro que o Senhor dará um entendimento em tudo com o direcionamento do Espírito Santo.
Timóteo não deve ter a opinião de Paulo sobre qualquer assunto, mas considerar o que ele apresentava e também deixar o Senhor dar a ele o entendimento. Dentro desse pensamento, vejo que as pessoas, os eventos, as leituras, as opiniões, nenhuma dessas e qualquer uma de outras coisas podem determinar o que entendemos de um assunto qualquer. Mas nós devemos sim conhecer o que envolve esse assunto, só que buscando entendimento no Senhor. É assim que entendo o desafio do discipulado cristão apresentado por Paulo nesta segunda carta para Timóteo. Qual seja, ajudar as pessoas a pensarem, a avaliarem e não apenas a aceitarem o que fazer. A graça nos chama para algo maior que apenas seguir regras. Regras era para o tempo da lei e a graça vai além disso. Não é o que é certo ou errado, mas o que convém e o que não convém. Não é o que fulano pensa, mas a vontade do Senhor. E que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.